Pronto, gravação iniciada. A aula de hoje é sobre dízimos, ofertas e Santa Ceia. Dízimos, ofertas e Santa Ceia. Então, são temas bem relevantes, mas simplificados, né? A gente tenta trazer um conhecimento mais simplificado que a gente aplique no nosso dia a dia. Santa Ceia, dízimo e oferta são coisas que acontecem em todos os cultos, são coisas que a gente convive aí todas as semanas, ou pelo menos todos os meses, como é o caso da Santa Ceia. Então hoje a gente vai conversar sobre essas coisas, sobre dízimo, oferta e Santa Ceia. A gente já conversou na aula passada sobre a diferença entre quais as duas únicas ordenanças que o Senhor deixou para nós, né? Nossa igreja não é uma igreja de vários rituais, de vários de várias operações que a gente tem que fazer, operações obrigatórias, rituais obrigatórios, sacramentos, né, obrigações. A igreja evangélica, nós cremos, o povo cristão, que nós só temos dois sacramentos, dois mandamentos, dois ritos obrigatórios que nós temos que cumprir durante a nossa vida cristã. Quem se habilita a escrever para mim, pode ser no chat ou pode abrir o microfone e falar, quais são esses dois sacramentos, essas obrigações que nós temos. Quais são as duas únicas obrigações que nós temos aí? A Deise escreveu, batismo e Santa Ceia. Obrigado, Deise, Deus abençoe. Então, esses realmente são os únicos dois sacramentos, as nossas duas obrigações que nós temos que cumprir como povo cristão. Por mais que nós tenhamos outros costumes, né? Nós temos o costume de fazer cultos de ação de graça, nós temos costumes de, por exemplo, apresentar crianças, nós temos o costume de fazer culto fúnebre, quando uma pessoa falece, nós vamos lá e celebramos um culto fúnebre, né? Nós realizamos um culto fúnebre. Então, mas esses costumes, eles não são obrigatórios, não está na Bíblia essa obrigação. E se você não fizer, não é pecado. Se você deixar de apresentar seu filho, não é pecado. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, mas não é obrigatório. Então, as duas obrigações que a Bíblia Sagrada registra para o cristão é batismo e Santa Ceia. Esses são mandamentos, essas são obrigações que nós temos que fazer. Então, se você pegar a sua apostila na aula, na página de número 12, quem tem a apostila, página de número 12, acabou de entrar o pastor Gregory. Obrigado, pastor. Página 12 da apostila. O tema da aula é cultuando a Deus na ceia do Senhor e nas ofertas. Cultuando a Deus na ceia do Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Quem tem a apostila pode abrir na página 12. Vou pegar aqui. Isso aqui. Estão vendo a minha tela? Conseguem ver? Amém? Vamos ver. Pronto. Vamos lá. Ceia do Senhor, uma ordenança de Jesus. Quando nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos e a vida da primeira comunidade cristã, descobrimos que as pessoas colocavam grande valor em se reunirem para celebrar a ceia do Senhor. Através da história da igreja, esse tem sido um sacramento central. Tem suas raízes no Novo Testamento, mas vemos um precursor dele na ordenança da Páscoa no Antigo Testamento. Então, o que acontece? Jesus instituiu a ceia no Novo Testamento. Jesus ele coloca a obrigatoriedade da ceia, né, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, Novo Testamento, o livro de 1 Coríntios 11, 23 conta essa história, e a ceia é instituída ali.
mas nós já podemos ver no Antigo Testamento um precursor. Nós conseguimos ver um ensaio, um projeto da Santa Ceia na celebração da Páscoa. E essa Páscoa foi celebrada, e Páscoa significa passagem, né? Foi celebrada pela primeira vez quando o povo de Israel saiu do Egito, e nesse período, quando eles saíram do Egito, Deus instruiu eles, né, na forma como eles tinham que celebrar a Páscoa, como que eles tinham que fazer com o cordeiro, como que eles tinham que fazer com as amêndoas, com as ervas, como que eles tinham que fazer com o sangue do cordeiro. Toda essa instrução que o Senhor deu para eles, eles seguiram e então fizeram a passagem do Egito para a saída do Egito, né, que depois foram para o deserto para depois entrar em Canaã. Então, esse caminho, essa celebração, né, a palavra Páscoa significa passagem, que é passagem. Você está passando de um lugar para outro. Só que a Páscoa não foi celebrada só nessa passagem. A Páscoa veio sendo celebrada no Antigo Testamento. Se você ler, por exemplo, a passagem de Josué pelo Rio Jordão, antes de conquistar Jericó, ele para e celebra a Páscoa ali. No livro de Josué, capítulo 6, conta essa história. Josué para antes do Rio Jordão e celebra a Páscoa. Quando Jesus foi sacrificado, era a ocasião da Páscoa. Então, a Páscoa se tornou uma festa. A Páscoa se tornou uma celebração constante. Então, o que nós temos que imaginar é a Páscoa, no Antigo Testamento, ele é um ensaio para o que viria a acontecer depois no Novo Testamento, com a instituição da Santa Ceia. Perguntas até aqui? Amém? Se você tiver pergunta ou quiser levantar a mão, a gente para e responde, tá? Então, nesse primeiro parágrafo, a gente percebe essa instrução. Antes de morrer, ele pediu aos apóstolos, Jesus, né, pediu aos apóstolos que fizessem os preparativos para celebrar a Páscoa uma última vez num lugar emprestado, um cenáculo. Quando eles se reuniram, Jesus lhe disse que havia desejado intensamente celebrar a Páscoa com eles uma última vez. Lucas, capítulo 22, versículos 7 a 15. Vamos abrir a nossa Bíblia? Abra a Bíblia comigo, Lucas 22, versículo 7. Lucas 22 e 7. Lucas, capítulo 22. Você está com a sua Bíblia na mão aí. Mateus, Marcos, Lucas 22, 7. A gente vai ler até o 15. Uhum. Diz assim: chegou, porém, o dia dos ázimos em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E eles perguntaram: onde quer que a preparamos? E ele lhes disse: eis que quando entrares na cidade encontrareis um homem, levando um cântaro de água, segui-o até em casa que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, e aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E ele lhes disse: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça.
Então assim percebe o quê? Que o próprio Jesus chamava a ceia de Páscoa. O próprio Jesus colocou esse nome na Santa Ceia, chamando de Páscoa. Então, o que se entende novamente é, a ceia era mesmo o precursor da Páscoa, tanto que o próprio Jesus falava isso. Ali, enquanto celebravam a Páscoa, Jesus mudou as palavras da liturgia e disse aos seus discípulos que o pão era o seu corpo, que estava para ser partido em favor deles. É o que está no verso de número 19. Lucas 22, 19 diz: E tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isso é o meu corpo que vos é dado. Fazei isso em memória de mim. Ao fazer isso, Jesus muda o significado da Páscoa do Antigo Testamento. Depois ele tomou o vinho da refeição pascual e declarou que era o seu sangue. Verso número 20. Semelhantemente, também tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Esse cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Quando ele faz isso, ele institui uma nova dimensão da história redentora. Ali no cenáculo acaba de nascer o Novo Testamento. Então, quando Jesus vai lá e declara: esse pão agora simboliza o meu corpo, e esse vinho agora simboliza o meu sangue, o Novo Testamento acaba de nascer. E o que é o Novo Testamento? Uma nova aliança. Jesus está mostrando para os discípulos, está mostrando para aqueles que andavam com ele, que a aliança é feita a partir da pessoa de Jesus e é feita a partir do sacrifício de Jesus. Quando ele faz isso, ele está mostrando que o meu corpo que vai ser sacrificado agora é uma das partes da nossa aliança. O meu sangue que vai ser derramado por causa de vocês, ele também faz parte dessa nova aliança. Se vocês estão anotando, se estão com um caderno, se estão com alguma coisa escrevendo, anotem a seguinte referência. Aliança no hebraico significa berit. Ó, eu vou botar no chat. Aliança no hebraico se escreve berit. E berit, ao pé da expressão, ele significa cortar sangue. Aliança é da palavra berit, B-E-R-I-T-H, e a expressão é cortar sangue. Sempre que alguém ia fazer alguma aliança com Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, tem sangue envolvido. Alianças na Bíblia, elas são celebradas com sangue, com sacrifício. Se você perceber, quando Deus foi fazer uma aliança com Abraão, ele pediu para que Abraão cortou animais no meio, e ele caminhava no meio e enxotava os corvos, e ali Deus fez uma aliança com ele. A aliança que Deus quis estabelecer com Abraão depois no altar, e quando ele fala para sacrificar Isaac, era uma aliança de sacrifício, que seria derramado o sangue de Isaac, mas não foi derramado o sangue do cordeiro. Isaac simboliza o povo, Isaac simboliza a igreja, Isaac simboliza eu e você, e o cordeiro que foi sacrificado em lugar dele simboliza Jesus Cristo. Existe uma aliança que foi firmada no Novo Testamento, e essa nova aliança é o próprio Jesus. Lembra do que a gente já falou nas aulas anteriores? Jesus, ele é a pessoa central da Bíblia Sagrada. Jesus, ele é o personagem principal da Bíblia. E ele está presente na Bíblia inteira. Seja ele em pessoa, ou seja ele em referência. O que a gente chama de tipo e antitipo. Até aqui alguma dúvida? Posso seguir? Todo mundo com a câmera fechada, eu não sei se estão me ouvindo. Quem está vivo diz amém. Isso, amém. Está vivo, amém, isso. Nicole está vivo também. Amém. Amém. Pronto, Amém. Bastante vivo. Vamos lá então. Elementos da ceia, simbolismo e significado.
A ceia é constituída de dois elementos e essa é fácil: o pão e o vinho. Em relação a Cristo, o pão simboliza o seu corpo. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo. O vinho simboliza o sangue, conforme ele mesmo disse. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isso é meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão de pecados. A ceia do Senhor é um memorial acerca da nova aliança do Senhor conosco, uma festa de amor e de alegria na presença do Senhor por sua graça, na qual confirmamos nosso amor por Deus Pai, por Jesus e uns pelos outros. Ao participar da ceia, o cristão declara: Jesus, eu te amo. Da mesma forma que o Pai fez a primeira aliança com Moisés, Jesus fez uma nova aliança por mim e por você, com o seu próprio sangue. Pai, eu te amo porque tornasse isso possível. Assim como a aliança acontecia lá no Antigo Testamento, a aliança acontece de novo. A Bíblia diz que... Vamos fazer melhor? Vou deixar essa apostila um pouco de lado agora. E a gente vai fazer o quê? A gente vai ler em 1 Coríntios 11. Então, todo mundo com a Bíblia na mão, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Preciso de um aluno nota 10 para ler esse texto para mim, do 23 ao 34. Quem lê, quem lê, quem lê? Vai ler aqui? Pode abrir o microfone e ler então, querida. Isso. Posso ler? Pode, sim, senhora. Do 23 ao 34? Isso, 1 Coríntios 11, do versículo 23 até o 34. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-eis quando for. Amém. Muito obrigado. Vamos lá. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja, o que ele está ensinando para a igreja, são algumas informações, e isso dá uma mensagem inteira para quem quiser pregar isso aqui no próximo culto. Ó. Porque o texto da Santa Ceia, ele nos faz refletir não a respeito só da Santa Ceia como uma celebração, mas também de comportamentos da igreja a respeito da nova aliança. Então, a primeira coisa é que a gente tem que olhar é esse conteúdo desse versículo aqui, ó. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão.
pão simboliza aqui o corpo de Jesus. Mas o pão, ele tem vários outros símbolos na Escritura Sagrada, e um deles é comunhão. Sentar à mesa simboliza aliança, simboliza comunhão. É um gesto de amor. Estar sentado à mesa com alguém é um gesto de eu estou expressando que você anda comigo e que eu confio em você e que você é meu amigo. Praticamente isso. Não eram qualquer pessoas que se sentavam às mesas uns com os outros, que eram convidados a sentar juntos uns com os outros. Por isso que Jesus era tão criticado quando sentava à mesa com publicanos, com pecadores, e essa era uma discussão muito séria com os fariseus. Mas se a gente pegar o conteúdo só desse versículo 23, é o suficiente para a gente perceber algumas coisas. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, sabendo quem era o traidor, sabendo que o traidor estava ali, mesmo assim, ele tomou o pão. Mesmo assim, ele decidiu pegar o pão. Mesmo assim, ele decidiu compartilhar a aliança até mesmo com quem haveria de trair. Quais ensinamentos e que sentido isso faz no coração de vocês? Quais ensinamentos Jesus traz por essa atitude? É um ensinamento de amor? É um ensinamento de perdão? É um ensinamento de o que está acontecendo? É um ensinamento de eu sei que Judas vai me trair, mas mesmo assim eu estou celebrando uma aliança com aquele que é o meu inimigo, com aquele que vai me entregar para ser morto. Ou Jesus está ensinando alguma coisa a respeito do propósito dele? O que Jesus está fazendo aqui? O que vocês acham que Jesus está fazendo aqui? Quem que pode compartilhar comigo algum ensinamento nesse sentido? Pode ser só um por vez, tá? Depois que Jesus... Depois que... O propósito precisava se cumprir. Boa, Deise. Depois que Jesus faz isso e ele toma o pão, mesmo sabendo que ele seria traído, e mesmo sabendo que por quem ele seria traído, mesmo sabendo que o traidor estava à mesa, a Bíblia diz que Jesus deu graças. Ele agradeceu e ele partiu o pão e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, aqui existe alguma coisa interessante, que é o ato de partir, o ato de quebrar, repartir, desfazer aquilo que está perfeito, desfazer aquilo que está inteiro. Ou seja, Jesus se desfez por nós. Jesus estava inteiro, completo, perfeito em homem, mas ele resolveu se desfazer, se entregar, se desintegrar por amor a mim e por você. Se o pão era o corpo dele, ele rasga o pão também, assim como ele rasgaria o corpo dele no dia seguinte. Então Jesus, mesmo sabendo que seria traído, ele pega o pão, e o pão que iria simbolizar depois o seu corpo, ele rasga, ele parte, ele demonstra o que vai acontecer. Quando ele fala, isso é o meu corpo, e ele é partido por vós. E depois ele traz um ensinamento agora que é interessante até para a gente parar e refletir os nossos hábitos, que é fazer isso em memória de mim. Quantas vezes eu posso celebrar a Santa Ceia na minha igreja? Quantas vezes? Uma vez por semana pode? Uma vez por mês pode? Uma vez por ano pode? Todo dia pode? O que vocês acham? Quantas vezes eu posso celebrar a Santa Ceia? Na verdade, a gente está acostumado, e esse é um hábito da nossa igreja, de celebrar a Santa Ceia uma vez ao mês. Né? Então, são costumes não só das nossas, mas de várias igrejas, de celebrar a Santa Ceia uma vez no mês. Só que isso não é uma ordenança fixa. Jesus disse que a gente pode celebrar a Santa Ceia em memória dele. Então, você pode celebrar a Santa Ceia. Cada vez que você vai na igreja, se tiver Santa Ceia, você pode tomar. Por quê? Porque isso é em memória de Jesus.
Então a Igreja Católica não está tão errada assim, que eles celebram a comunhão deles, né, toda a missa que vão. Porque isso, de certa forma, é o simbolismo da ceia. Nas nossas igrejas nós temos o costume de fazer isso uma vez no mês. De novo, a Bíblia não diz o período, não diz a frequência, mas ela diz que a gente tem que fazer em memória de Jesus. Cada vez que nós nos reunirmos em memória de Jesus, nós podemos celebrar a ceia. Semelhantemente, também depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Ou seja, o Novo Testamento começa a ser instituído agora. Esse cálice é o Novo Testamento, ou seja, o sangue é o Novo Testamento. A ceia que está sendo celebrada agora nesse cálice é o Novo Testamento. O que vai acontecer agora é uma aliança minha e de vocês. É uma aliança minha com vocês. Então entendam, o meu corpo vai ser partido, o meu sangue vai ser derramado. Façam isso. A Bíblia está dizendo, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. A Bíblia não fala, talvez façam isso, vocês podem fazer isso. Não, é reta, façam isso. É uma ordenança. Todas as vezes que vocês comeres esse pão e vocês beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Anunciais a morte do Senhor, até que venha. Ou seja, cada vez que você come do pão e bebe do cálice, você está anunciando que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Você está anunciando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Qualquer que comer do pão e beber do cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Não tem como você fazer uma ceia em memória de Jesus, você comer do pão e você beber do cálice, e você não relembrar do sacrifício dele por mim e por você. Esse é um ensinamento que o texto de 1 Coríntios capítulo 11 nos traz. Jesus veio para que nós tenhamos vida, para nos resgatar do pecado, para nos resgatar da morte, para nos resgatar dos nossos próprios delitos. Então, o que nós estamos fazendo aqui é celebrando a morte do Senhor com o pão e o vinho, para que dessa forma a gente seja liberto, para que dessa forma a gente celebre a nossa cura. E lembra do significado lá da Páscoa, que era passagem? Nós estamos celebrando também de novo a passagem da escravidão do pecado, a passagem da escravidão dos nossos erros, das nossas falhas, para uma nova vida em Jesus Cristo. Essa é uma celebração. Então, por isso que a Bíblia fala, todas as vezes que comeis esse pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Depois fala, portanto, qualquer que comer desse pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Agora, a pergunta é, quem que pode comer do pão e beber do cálice? Quem que pode comer do pão e beber do cálice? Olha o que a apostila diz. Todas as pessoas que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida podem participar. O importante é ter a consciência do significado da ceia. Ninguém pode impedir ninguém de participar da ceia, pois a ceia é do Senhor e não nossa. Tomá-la é de inteira responsabilidade de cada um e ninguém tem o direito de impedir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Essa autoavaliação é de suma importância no momento em que acontece a ceia. Devemos olhar para o nosso coração, reconhecer nossos erros e nossas fraquezas, confessar nossos pecados, tomar uma atitude de não cometer mais e pedir perdão ao Senhor. Ou seja, queridos, esse versículo aqui de qualquer que come o pão e bebe o cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue, e depois, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. E depois o 29. O que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo do corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. O que Paulo está explicando aqui é, quem deve participar do corpo e do sangue de Cristo é aquele que
compreende a profundidade do significado da Santa Ceia. Ninguém que não entende o propósito da Santa Ceia pode participá-la. Aí abrem-se algumas perguntas mais comuns, que é: pastor, se eu não for batizado, eu posso participar da ceia? Depende. Depende se você já está com o batismo marcado, depende se o seu coração tem pleno entendimento, depende. Se você quer realmente se batizar, se você já entendeu o significado disso, é você e Deus. Eu digo que talvez você deveria. Pastor, mas eu estou em pecado, eu pequei. Todos nós estamos em pecado. Eu devo comer do pão e beber do cálice? Não sou eu quem digo. Quem tem que se examinar é você. Por quê? Porque a Bíblia diz em 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como do pão e bebas do cálice. Então é o seguinte, não é o diácono que está entregando a ceia que pode dizer se o irmão pode tomar ou não. Não é o pastor que está ministrando a ceia que pode dizer se fulano pode tomar ou não. Porque a Santa Ceia não é do pastor. Porque senão o nome seria Santa Ceia do pastor e não Santa Ceia do Senhor. Não é o presidente da igreja que pode dizer se você pode tomar ou não. Não é o teu vizinho do lado que está sentado contigo no banco da igreja que pode olhar para ti e dizer se você deve tomar ou não. Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho mais velho. Não é ninguém. Quem tem que dizer se você tem que tomar a ceia ou não é única e exclusivamente você mesmo, guiado pela luz do Espírito Santo, de entender se você pode ou não pode, deve ou não deve, é digno ou não é digno. Se você fizer isso por conta própria, sem interferência de ninguém, sem ninguém tentar te dissuadir ou convencer do contrário, então você entende se você deve ou não deve, pode ou não pode. Aquele que faz isso errado, ou seja, aquele que bebe, mesmo assim, indignamente, está com o coração pesado, culposo, precisa pedir perdão para alguém e não tem nem a mínima vontade de pedir perdão para alguém, a Bíblia diz que ele come e bebe para a sua própria condenação. Ou seja, se você toma a ceia mesmo indigno, não é o pastor que te deu que vai para o inferno. Ah, mas o pastor lá ministrou a ceia para mim, ó, ele vai para... Não. Ah, mas o diácono sabia que eu estava em pecado e mesmo assim me deu a ceia. Não, senhora. Ah, mas o fulano era meu líder de célula, ele me conhecia, sabia dos meus problemas e mesmo assim ele permitiu que eu tomasse a ceia. Nada feito. A condenação ela é única e exclusivamente sua, que discerniu se deveria ou não tomar a ceia. E aí termina o versículo 30 dizendo, é exatamente por conta disso, ou seja, as condenações que chegaram, que há dentro da igreja muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Muitos fracos e doentes e muitos que dormem. E aí esse significado dos fracos e doentes e que dormem é que nós precisamos entender realmente a profundidade se os que dormem são os que já morreram, se os que dormem são os que estão dormindo espiritualmente, se os que dormem são aqueles que não estão nem aí para as coisas, porque depois em Efésios tem um versículo que vai dizer: despertas, ó tu que dormes, levanta o teu rosto e Cristo te resplandecerá. Mas deixa esse ponto de interrogação dizendo: aquele que bebe indignamente, a condenação é única e exclusivamente sua. A condenação é única e exclusivamente sua. E depois vai falar de julgamento, né? Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Quando nós somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Então ninguém sai correndo na frente, come tudo, depois espera. E se alguém tiver fome, come em casa, porque Santa Ceia não é para matar fome, Santa Ceia é para lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. Alguma dúvida sobre o assunto Santa Ceia? Alguma dúvida antes da gente passar para dízimos e ofertas? Alguém? Para levantar a mão? Para ter dúvida? Para falar? Turma boa, né? Todo mundo sabe tudo. Olha aí que benção. Amém. Vamos seguir então.
falar do Santa Ceia, a gente vai falar sobre dízimo e oferta. Santa Ceia é um mandamento, né? Santa Ceia é uma das ordenanças que Jesus nos deixou, junto com o batismo. Porque a Bíblia diz que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Está lá no livro de João, capítulo 4, quando Jesus se encontra com Nicodemos. Quando a gente fala de dízimo, talvez a gente está falando de uma das coisas mais polêmicas que quando se fala de igreja. Quando a gente está falando de dízimo, talvez a gente está falando dos assuntos que talvez... Obrigado, Ângela. Quando a gente fala de dízimo, a gente está falando de coisas que talvez mais tiram as pessoas da igreja, que talvez mais afastam as pessoas de Cristo, porque é um assunto realmente polêmico. Outra coisa, porque existe algo acontecendo nas igrejas que o nome é teologia da prosperidade. E essa teologia da prosperidade faz com que fique condicionado à bênção de Deus, em alguns casos até mesmo a salvação, se a pessoa é dizimista. Você só vai ser abençoado, e abençoado eu digo mesmo curado, você só vai ser liberto, você só vai ter uma família em paz, você só vai ser próspero o suficiente se você for dizimista. E alguns até questionam a salvação, dizendo, olha, se você não for dizimista, você nem para o céu vai. Isso é teologia da prosperidade. Essa é a famosa teologia da prosperidade, que as pessoas, que os pregadores e as igrejas são organizadas a ponto de quase que vender as bênçãos, né? Eu estou comercializando as bênçãos para vocês. E essa comercialização, ela vai contra aquilo que nós enxergamos na Bíblia Sagrada. Segunda coisa, o dízimo é polêmico também, porque muitas pessoas acreditam que ele era uma forma de contribuição ligada lá ao sistema de Levítico, ensinado na lei de Moisés, e que, por essa lei, né, ter sido abolida por Cristo, o cristão, então, tá desobrigado de praticá-la. Outro ponto. Alguns desigrejados consideram que, ao longo do tempo, a igreja, como instituição, abandonou alguns princípios bíblicos. E para esses caras que são desigrejados, o dízimo nada mais é do que uma artimanha de alguns religiosos profissionais para manter a instituição da qual eles tiram seu sustento. Então, por que o dízimo é polêmico? Vamos numerar aqui todos nós juntos? Primeiro, porque a teologia da prosperidade condiciona as bênçãos de Deus e a salvação à entrega do dízimo. Segundo, porque as pessoas acham que o dízimo é uma contribuição ligada à lei mosaica, e se Cristo aboliu, então o cristão está desobrigado de praticá-lo. Terceiro, porque alguns que são os desigrejados, né, acham que a igreja abandonou alguns princípios bíblicos e o dízimo nada mais é do que uma artimanha dos religiosos para tirar o sustento. E em quarto, porque algumas pessoas, mesmo sendo contribuintes fiéis, não se sentiam abençoados financeiramente. Pessoas eram dizimistas a vida inteira e mesmo assim não se sentiam abençoados o suficiente. E em quinto e último lugar, o dízimo é polêmico porque as pessoas não se sentem abençoados financeiramente. Em quinto lugar, as pessoas... o dízimo é polêmico porque algumas igrejas creem que o dinheiro pode levantar em você ganância e corrupção e por isso deixaram de manter os seus obreiros com as contribuições. Então, assim, embora não se possa ignorar o fato de que algumas dessas considerações guardem alguma forma de verdade, é impossível deixar de constatar que os crentes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, são chamados a contribuir regular, sistemática, proporcional e voluntariamente para a obra de Deus, como de adoração e gratidão por tudo que Ele nos tem nos dado. Significa que, apesar de escândalos financeiros, a gente tem que encarar o fato de que a Bíblia ensina que os cristãos devem contribuir para a sua igreja local. Ou seja, os erros não anulam esse princípio bíblico. Ou seja, mesmo que existam sim pessoas que se aproveitam da contribuição dos fiéis, existam sim pastores que não são idôneos, existam sim sacerdotes que
sacerdotes que escandalizam a igreja financeiramente, nós não podemos deixar de olhar para aquilo que o Senhor nos ensinou e aquilo que a Bíblia nos ensina, que é uma contribuição, a forma de adorar a Deus, a forma de contribuir com a obra do Senhor que acontece na tua igreja, no teu bairro, na tua cidade. Vamos falar de dízimo no Antigo Testamento. Perdão. A principal questão a considerar à luz das Escrituras no Antigo Testamento é que a contribuição financeira não tem por objetivo primeiro suprir necessidades das igrejas e das pessoas carentes. Ela tem a ver primeiramente com a adoração que provém do coração. Nós não devemos contribuir apenas porque existe demanda, uma necessidade urgente, um alvo. Contribuir com regularidade para a igreja local reflete não apenas desprendimento, mas veneração, devoção e culto ao nosso Deus. A primeira aparição da palavra oferta na Bíblia coincide com a primeira referência de adoração a Deus. Vamos ler em Gênesis 4, 3 e 5? Está na tua apostila aí. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Ou seja, a primeira adoração é num momento de oferta, em Gênesis 4, 3 e 5. É num contexto de adoração que Caim e Abel trazem as ofertas ao Senhor. Evidentemente, o ato em si de ofertar não torna o culto agradável. A motivação é importante e por isso que ele rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Mas a maneira correta de fazer sacrifícios de animais como parte do culto já havia sido revelada em Gênesis 3 e 21. Vamos ler? Abra sua Bíblia. Essa é fácil de achar, né? Gênesis 3 e 21. Preciso de um aluno nota 10 para ler para mim Gênesis 3 e 21. A palavra de Deus diz assim, ó: E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Amém. Ou seja, o próprio Deus já tinha se usado de animais para que Adão e Eva se vestissem. A maneira correta de fazer sacrifícios de animais para preservar, então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, Deus sacrifica um animal, faz túnicas de pele e veste o homem. Ou seja, Deus está ensinando uma maneira de sacrificar os animais para que o homem tenha provisão. Quando Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, sacerdote de Deus Altíssimo, em Gênesis 14 e 20, ele demonstra reconhecer que suas conquistas vinham de Deus. Esse ato de dízimo na Bíblia nos traz o reconhecimento de que Deus deve ser honrado como parte daquilo que Ele mesmo nos deu. Esse ato de dízimo na Bíblia nos traz o reconhecimento de que Deus deve ser honrado como parte daquilo que Ele mesmo nos deu. Em um outro momento da Bíblia, Jacó faz um voto com Deus de entregar o dízimo de tudo que ele viesse a possuir em sua jornada. Ele recebeu uma revelação de Deus, reafirmando a aliança e suas promessas feitas a Isaac, seu pai, e a Abraão, seu avô. Gênesis 28, 17. Vamos ver se é isso? Gênesis 28, 17. Deixa eu ver se eu encontro. 28.
Aqui. 28, 20. Olha o voto que Jacó faz com Deus. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus foi comigo, me guardar nessa viagem que eu faço, se ele me der pão para comer e vestes para vestir, e se eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Esta pedra, então ele pediu 3 coisas. Se ele for comigo, me guardar nessa viagem, me der pão para comer e vestes para vestir, e se eu em paz me tornar a casa de meu pai. 2 coisas que ele pede. Se Deus for comigo, me guardar nessa viagem, me der pão e vestes, e se ele voltar em paz para casa. 3 coisas. Ele também oferece 3 coisas agora. O Senhor me será por Deus. Segunda coisa que ele vota: esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. Vou construir uma casa de Deus a partir dessa pedra. E de tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Ou seja, Jacó pede 3 coisas e oferece outras 3 coisas para Deus, fazendo o voto. Tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. É interessante observar que a promessa de entrega do dízimo é feita junto com as outras 2, estas relacionadas com a aliança e com o culto a Deus. Por meio de Moisés, Deus normatizou essa prática. A 10ª parte de toda a renda do povo deveria ser levada ao local de culto entregue aos levitas e sacerdotes. Como eles eram, na sua totalidade, pecuaristas e agricultores, toda a colheita e produção dos rebanhos, eles separavam a 10ª parte dos primeiros e levavam para o serviço de culto a Deus. Sendo assim, foi estabelecido que o dízimo será consagrado ao Senhor. Portanto, a 10ª parte, que é o dízimo, de tudo que Deus nos dá a oportunidade de conquistar, não nos pertence. Deus escolheu a tribo de Levi para que eles viabilizassem o culto a Deus, e com isso tudo preparasse outras tribos e cultuasse. Sendo assim, Deus deu como retribuição a eles pelo trabalho que fazem na tenda do encontro. O culto a Deus dependia das provisões de dízimos e as ofertas entregues aos sacerdotes. Se o povo não devolvesse os dízimos e as ofertas, os levitas não tinham como viabilizar o culto a Deus. A entrega dos dízimos e das ofertas, além de ser prática cultual ao único e verdadeiro Deus, é um meio de viabilizar esse culto para outras pessoas. Você sabe que existe uma conversa que a gente para pensar que tem gente que prega o evangelho de uma maneira sobrenatural. Tem gente que canta um louvor que toca o coração de todo mundo que ouve. Tem gente que serve como diácono na igreja, que recebe as pessoas com tanto amor e com tanto carinho. Incrível. Tem gente que tem o dom de limpar a igreja. E tem gente que dá aula, assim como eu estou dando aqui. E esses dons, essas ministrações, esses hábitos, essas coisas são capacidades lindas que o Senhor deu a cada um de nós. Só que existem pessoas que não têm nenhuma dessas habilidades. Deus não deu nenhuma dessas habilidades para as pessoas. Elas não gostam de cantar, elas não sabem pregar, elas não querem aprender, elas não sabem ensinar, elas não têm tempo despendido ou energia suficiente para conseguir limpar a igreja, para servir como diácono, não tem tanta afinidade assim com pessoas. E aí, tem gente que tem o ministério da oferta. E eu acredito nesse ministério. No ministério da semente. Que o seu jeito de viabilizar o culto é ofertando. O seu jeito de ajudar a carregar o evangelho para terceiros é levando a semente da oferta e do seu dízimo. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Você vai para o céu tanto quanto o que prega, ou o que canta, ou o que serve como diácono. O céu é o mesmo para todo mundo. Mas isso é o ministério de algumas pessoas. De adorar a Deus e servir a casa de Deus com a sua oferta. Eu acredito nisso, e se você não acredita, depois você levanta a mão e você me fala aí, né, se você enxerga isso de outra forma. Mas eu acredito verdadeiramente nesse ministério. Então, assim, tanto que no Antigo Testamento, para que os levitas tivessem como
executar aquele culto, esse culto ele só acontecia com as ofertas que o povo trazia. No Novo Testamento, nos tempos de Jesus, a prática de dízimos e ofertas também é clara. As pessoas eram extremamente zelosas. Eles eram tão meticulosos que davam o dízimo até das pequenas coisas: hortelã, o endro e o cominho. Mas eles estavam negligenciando coisas importantes, como justiça, misericórdia, fidelidade. E assim nós vemos a declaração de Jesus que nós devemos praticar essas coisas, ou seja, dizimar meticulosamente, porém sem omitir aquelas outras, ou seja, com essa afirmação, Jesus afirma que o dízimo também deve ser entregue no Novo Testamento. Ou seja, se você ler em Mateus 23 e 23, Mateus 23 e 23, vai estar exatamente esse versículo. Mateus 23 e 23. Olha só. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezai os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas. Que coisas? O juízo, a misericórdia e a fé. E não omitir aquelas. Quem é aquelas? Dizimais o endro, o hortelã e o cominho. Jesus está ensinando que eu não posso... eu exercer juízo, misericórdia e fé é importante. Muito importante. Mas eu não posso me esquecer de continuar fazendo aquilo que eu já faço certo. Aquilo que eu já estou acertando, então eu continuo acertando. Apóstolo Paulo também fala do culto, disse a viabilização do culto, por meio de dízimo e oferta. Está aqui o texto, 1 Coríntios 9:13. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido ao altar? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Com esse esclarecimento, ele convoca o povo do Novo Testamento a sustentar o culto ao Senhor e a viabilizar a evangelização para que outros possam ser alcançados e abençoados. Em outros pontos do Novo Testamento, nós vemos essa generosidade de contribuição para que as pessoas possam ser alcançadas. Dependendo dos apóstolos, eles eram mantidos por essas contribuições generosas, onde veremos em Atos 2 e 45, Atos 4, 32 e 36. Outro ato de generosidade nos deixa onde os irmãos da Macedônia contribuíram até além das suas possibilidades. Vamos ler esses textos? Atos 2 e 45. Atos 2, 45. Diz assim, ou 44. E eles, e todos que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Atos 4, 32 e 36. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. É isso? Atos 2, 4, 32. E ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam ao preço do que fora vendido e depositavam ao pé dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade de cada um que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe ao preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, isso são contribuições generosas que a igreja fazia lá antigamente, lá no início da igreja. Isso não significa que eu estou dizendo para você vender sua casa, vender seus bens, vender suas coisas e trazer para a igreja. Se trouxer, traga para o Jardim Cibele, tá? Vamos deixar combinado isso, então. Se vocês quiserem, pode vender, desde que a oferta seja feita no Jardim Cibele, tá aprovado.
Mas não pois é. Não estou de forma alguma insinuando isso ou que isso é um mandamento. Mas esse era a prática da época. Olha o quão generosos eles eram. 2 Coríntios 8, 1 ao 3. Vamos ver? 2 Coríntios 8, do 1 ao 3, fala: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dadas às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância no seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Segundo o seu poder, e Paulo confirma, e ainda mais do que eles poderiam, eles deram voluntariamente. Aprendemos nessas lições, né, que a gente deve contribuir de forma generosa, proporcional, constante, regular, para suprir as necessidades dos necessitados. O sistema dizimal não só atende essas condições, como ainda tem a vantagem de ter sido o sistema que Deus ordenou como prática à igreja lá no Antigo Testamento. Então, o que a gente entende é: eu não entrego o dízimo porque eu sou obrigado a entregar, nem para comprar uma bênção de Deus, ou com medo de ser castigado, mas uma expressão de gratidão a Deus como meio de contribuir para o avanço do seu reino nesse mundo. Em síntese, né, entendemos que entregar a Deus o dízimo não é só bíblico, mas também válido para nós hoje, e a gente faz pela fé. A aplicação do dízimo do Novo Testamento como contribuição regular é, portanto, uma prática correta e esperada por parte da igreja. Queridos, aqui embaixo, na lição de vocês, aqui na página 16, vocês vão enxergar 3 perguntinhas para vocês. Qual reflexão vem à tua memória quando pensa no significado da ceia? Se você entrega o dízimo como um ato de adoração, como culto a prestação, você entrega o dízimo como um ato de adoração ou como um fardo pesado? Se não pratica, faça uma relação dos motivos que levam você a não dizimar e tenta justificar cada um deles usando a Bíblia. E a 3 é: leia o texto de Atos 2:42 e responda: você entende dízimo como uma prática regular dos membros da igreja? Se não, ou acredita que poderia ser feito de outra forma, como a igreja poderia ajudar pobres, manter a obra pastoral, discipular crente, evangelizar descrentes, expandir o reino. Então, 3 perguntas para vocês responderem. Respondam no seu caderno, respondam na apostila de vocês, que isso vai ajudar vocês a fixarem o conhecimento que nós estamos ensinando. Deixa eu ir para as partes finais, para as considerações finais da aula de hoje. Uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês é: não somente num contexto bíblico, mas também num contexto secular, nós aprendemos a importância do dízimo. Por quê? Existem já estudos até técnicos e psicológicos que ensinam que quando alguém doa uma parte daquilo que ele ganha, ele está se abrindo e se habituando para que ele possa prosperar mais. Isso é uma promessa bíblica. Mas isso não é só uma promessa bíblica, isso tem também fundamento psicológico, fundamento secular. Que ele está ensinando, você está ensinando para você mesmo, você está ensinando para o seu subconsciente, de que você tem desapego ao dinheiro, que você tem desapego à quantia material. Você vai ver, assim, depois eu até posso compartilhar com vocês no YouTube, gente que pega dinheiro, recebe, pega uma parte do dinheiro que ganha e coloca no para-brisa dos carros na rua. Eu nunca achei um desses no meu carro, né? Mas existe. Gente que sai na rua, pega a nota de 50, de 100 e vai botando no para-brisa dos carros. E não interessa quem pegar, não interessa se alguém viu, se não viu, se foi mendigo, se foi pessoa na rua, se foi o dono do carro, não interessa, porque o que interessa é para si próprio. É o desapego do doar. Ou seja, se você doa para qualquer instituição, para instituição de caridade, se você doa para, sei lá, para uma se você doa para uma família, se você doa uma parte do seu ganho, você está ensinando para o seu subconsciente que você está aberto a receber mais. Você está aberto a prosperar. Então, isso é ensinamento secular, eu não sou psicólogo,
Mas é interessante que a gente se fale, né? Que a gente fale isso. Quando a gente fala, o dizimista prospera mais, é verdade, isso é promessa. Isso não é só promessa, isso também é teoria secular. Outra coisa que é importante eu falar é que quando a gente trabalha, a gente está vendendo o nosso tempo. Né? Eu fiquei até aí 6 e pouca da tarde aí trabalhando e eu estava vendendo a minha hora de trabalho. Quando eu vendo a minha hora de trabalho para meus clientes, eu transformo isso em dinheiro. Então, agora, um pedaço da minha vida, ou seja, minhas horas de trabalho, estão transformadas em dinheiro. Ou seja, quem é assalariado, 220 horas do seu mês estão transformadas em 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil. Quem quer receber mais vai recebendo aí 15 mil, 20 mil reais por mês. O seu tempo foi transformado nessas horas. Tem um pedaço da sua vida, todos os meses, que virou dinheiro. Quando a gente fala para Deus que a gente está entregando toda a nossa vida para Ele, todo o nosso tempo para Ele, não seria justo eu entregar uma parte daquele tempo que Ele me permitiu que eu tivesse, no trabalho que Ele permitiu que eu tivesse, com a saúde que Ele me permitiu que eu tivesse para trabalhar, e entregá-lo a Ele como forma de gratidão? Não vai ser eu que vou responder, é você. Tem um pedaço da sua vida, que é o seu dinheiro no seu bolso. E aí você recebe, você coloca um pedaço da sua vida no supermercado Jace, um pedaço da sua vida na matrícula do ITQ que você vai fazer daqui a pouco, você coloca um pedaço da sua vida na loja de calçado, um pedaço da sua vida no cinema, um pedaço da sua vida no posto de gasolina, outro pedaço da sua vida na farmácia. Você vai colocando pedacinhos da sua vida que você viveu naquele mês em vários lugares. Será que tem um pedaço da sua vida no altar? Será que tem um pedaço da sua vida que você está oferecendo a Deus porque você trocou ele por dinheiro? E aí, é você que vai me responder isso. Alguém tem alguma dúvida sobre esse assunto tão polêmico? A hora é agora. Amém? Gente, duas coisas eu preciso que vocês votem agora no que eu vou falar, tá? Preciso que vocês votem, vocês é quem vão dizer. Vou fazer um aspecto bem democrático agora. Deixa eu só parar a gravação aqui. Pronto, parei a gravação.